CPMI para apurar atos antidemocráticos de 8 de janeiro foi oficialmente instalada. Oposição e base do governo agora disputam espaço no colegiado, que vai apurar os ataques aos prédios dos três poderes. A expectativa é que os parlamentares comecem a apresentar ainda hoje os nomes que vão compor a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. O grupo será formado por 15 senadores e também 15 deputados ou deputadas federais e igual número de suplentes de cada casa legislativa. A leitura da instalação da CPMI foi feita ontem pelo senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, e que é o presidente do Congresso Nacional. Os partidos e blocos partidários vão indicar os integrantes do colegiado respeitando a proporcionalidade. A comissão terá 6 meses para investigar os ataques que ocorrem em Brasília, que ocorreram em Brasília no dia 8 de janeiro e que terminou com a depredação dos prédios dos três poderes. Até a semana passada, governistas resistiam à instalação da CPMI por avaliarem que seria uma forma de desgastar o executivo. Mas a divulgação aí de novas imagens registradas no Palácio do Planalto no dia da invasão e que levaram até a demissão do general Gonçalves Dias fez o governo rever o posicionamento. Logo depois de anunciar a abertura da CPMI, Rodrigo Pacheco conversou rapidamente com os jornalistas. Vamos acompanhar o que ele disse. A primeira etapa é o requerimento da CPMI, depois a definição de proporcionalidade e o ofício às lideranças para indicação dos membros. Lido o requerimento, já está apto a poder iniciar o trabalho. Houver o quê? Tumulto. Pacificar, né? Conter o tumulto. Nós temos que evitar tumulto. Rodrigo Pacheco ainda ressaltou que os trabalhos da CPMI não podem atrapalhar a análise pelo Congresso Nacional de outros projetos importantes para o país. Nossa preocupação é com a pauta e com a agenda do país, não que a CPMI não seja importante, que cumpra o seu papel, mas o meu foco como presidente do Senado e presidente do Congresso é a aprovação das medidas legislativas que possam permitir o crescimento do Brasil. Então nós temos um desafio agora pela frente, que é a votação do projeto de lei complementar do arcabouço fiscal, temos o desafio da reforma tributária, das medidas provisórias. Então essa agenda de Brasil tem que estar apartada da agenda de divisão, da agenda de polêmica. Em conversas de bastidores, a oposição ao governo vem debatendo a indicação dos membros para fazerem parte da CPMI. Dentro das discussões, o nome do senador Sérgio Moro, do União Brasil, tem aparecido com frequência. O bloco Vanguarda, composto pelos partidos PL e Novo, está articulando essa possibilidade, mesmo o paranaense sendo de outra legenda. O bloco terá 3 assentos na CPMI e 2 vagas já estariam definidas, com os nomes de Magno Malta, do PL do Espírito Santo, e também de Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. A terceira cadeira poderia ser ocupada por Moro, entretanto, outro nome forte para ser indicado é o de Eduardo Girão, do Partido Novo, do Ceará. Falar primeiro sobre essa fala aí do Pacheco. É impressionante, né? Como alguns homens públicos falam coisas que estão desconectadas da realidade. A CPMI divide o Brasil. Não, presidente Pacheco, não. A CPMI é importantíssima. E olha que eu não sou daqueles que confiam muito em CPI, mas nesse caso ela é importantíssima porque ela vai passar nossa história limpo. Essa história que está confusa demais. E de repente, imagem que estava em sigilo por ordem do presidente da República aparece na imprensa e olha o rebuliço que deu. Eu lembro que o governo não queria CPI, mais do que isso, trabalhou contra, muito contra. Distribuiu cargo, prometeu verba, prometeu emenda e por causa das imagens mudaram de ideia. O general que aparece nas imagens e foi exonerado do cargo depois delas era amigo pessoal do Lula. Tentam aí colocar uma narrativa no ar que não, porque ele era nomeado pelo Bolsonaro. Tem foto dele com o Lula há 20 anos atrás, o primeiro mandato do Lula. Era uma pessoa de confiança do Lula. Eles tiveram lá uma equipe de transição, vocês lembram disso? Montaram uma estatal para transição, tinha 300 pessoas. Ficaram 2 meses ali conversando, daí assumiram. Você vai me dizer que depois de transição e 4 meses de governo, você tinha alguém do Bolsonaro em cargo estratégico? Pelo amor de Deus. Então, isso não cola. Então, o general era ligado ao Lula e aparece em situações, no mínimo, curiosas, em imagens das câmeras de segurança do Palácio Planalto. Não é mais que alguém foi lá com o celular e fez, você pode falar que foi fraudado. Não, é a câmera de segurança do Palácio. Ela estava ali, quietinha, gravando. Aí botaram um sigilo, mas a imprensa livre, olha a importância da imprensa livre, teve acesso, divulgou e a verdade veio à tona. Falei agora há pouco aqui, a verdade ela passa por baixo da porta, amigo, não adianta trancar ela não.
E é por isso que a CPI tem que investigar essa verdade. Que teima em aparecer, vamos ajudar ela a aparecer. E é verdade também que a CPI tem que investigar tudo. Acho que tem gente de direita também, conservador aí, que fez o que não deve. E tem que pagar por isso. Agora, por que a CPI, ao contrário do que disse o Pacheco, pode unificar o Brasil? Porque passa a história limpo. Ó, aconteceu isso, isso e isso. Esse e esse aqui são responsáveis. Esse financiou, esse incitou, esse se omitiu, esse foi lá e depredou, esse roubou. Tá bom, pega todo mundo, pune como tem que punir, de forma individualizada, que cada um pague pelos seus erros, e a gente toca em frente. Aí tem união. Ninguém une nada com sujeira embaixo do tapete, porque o tapete escorrega. Então é o seguinte, a CPI é importantíssima. Estou confiante que ela vai trazer a verdade à tona. E CPI é aquilo, Bia. Por que o governo tem tanto medo? Todo mundo sabe como começa, ninguém sabe como termina. É até jargão. E CPIs que começam com vídeos, amigo, eu lembro da última. CPI dos Correios. Terminou no Mensalão, com a prisão do Zé Dirceu e companhia. Lembra do vídeo lá? Aquele cara dos Correios metendo dinheiro no bolso como se fosse normal? Pegou ali um massinho de dinheiro. Isso aqui é normal, é meu dia a dia. Que nem eu abrir o microfone e falar aqui. Para ele era assim. Aí teve a CPI, aí o Roberto Jefferson se sentiu isolado, abandonado pelos seus, abriu a boca, virou o primeiro delator, não era delator juridicamente falando, mas resolveu falar o que sabia e terminou no Mensalão. Então CPI, é por isso o medo de algumas pessoas. Todo mundo sabe como começa, ninguém sabe como termina. Eu estou ansioso para saber como serão os trabalhos, e agora está esse bastidor aí da escolha dos nomes, né? Nós precisamos ter gente lá que tem experiência de investigação, O governo prepara uma tropa de choque, botou lá Janones, né, para falar coisa. Parece que o Renan Calheiros vai estar também, o Randolfo Rodrigues, então é importante que a oposição também coloque uma tropa de choque para que o embate seja o bom embate. Esse é o bom embate. O bom debate, e que a gente descubra o que aconteceu por lá, Bia. A disputa agora, Mari, que é para saber quem vai liderar essas negociações, quem vai sentar no balcão da liderança ali dessa CPMI, justamente porque quem lidera, quem faz a relatoria e quem preside uma CPI, uma CPMI nesse caso, porque ela é mista, envolvendo tanto deputados federais quanto senadores, é porque essas pessoas que lideram esse processo muitas vezes definem quem serão as pessoas ouvidas, quais serão os depoimentos coletados. Então, liderar esse processo é muito importante para ambos os lados, tanto para quem é oposição quanto para quem é situação, porque isso pode, de fato, também modificar e definir os rumos e quais os pontos que essa investigação vai levar. Saber quem será ouvido, quais provas serão coletadas, quais provas serão consideradas ou não. Além disso, a gente espera, que essa CPMI traga, de fato, um esclarecimento que vai ser interessante, porque algum lado dessa história vai ser desmentido. A gente tem, numa parte, os deputados e políticos da direita defendendo as pessoas que estavam lá protestando, dizendo que a baderna foi causada por infiltrados, e do outro lado, o governo federal, os deputados da base, afirmando que foi sim um atentado, inclusive terrorista, antidemocrático, de depredação e vandalismo nos prédios públicos, e de que não teria cheiro de armação, porque ainda jogam a responsabilidade em cargos que ainda eram ocupados por pessoas indicadas no antigo governo federal. Então a gente tem duas histórias bem opostas sendo contadas pelos dois lados, e quando a luz for colocada sobre isso, alguém vai aparecer ali com a cara de mentiroso no fim da história. E as duas histórias, para mim, não colam, Bia. Dos dois extremos. Primeiro, que não eram só infiltrados. Até acredito que eles possam ter existido. Mas, no mínimo, empolgaram alguns ali que entraram junto, tá? Ponto 2. Essa história que era gente do Bolsonaro, que estava no GSI, por isso permitiu a entrada, não cola também. Primeiro, porque o Lula trocou todo mundo. E segundo, porque se fossem pessoas do Bolsonaro, impediriam a entrada, porque para a direita brasileira foi horrível aquela cena. Então, não cola a história. Então, os dois lados ficam com narrativas, e é por isso que a CPI pode vir, com o caminho do meio ali, da ponderação, e buscando a verdade.